Louvado seja Deus por mais um momento que Ele nos concede de exaltar e bendizer o nome dEle na beleza da sua santidade. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é digno que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. Diante desta realidade, é que perguntamos: você sabe quem é Deus? Você já se fez essa pergunta? Eu quero conhecer mais de Deus. Neste momento, eu vou falar um pouco a respeito da pessoa de Deus. Ou vou responder à questão: quem é Deus? Deus é infinito e está além da compreensão humana. Ele é maior do que qualquer coisa que alguém pode pensar possível. Ainda assim, a Bíblia nos diz muitas coisas sobre Deus e sobre a maneira como Ele age na história. E isso pode nos ajudar a entendê-lo melhor. Esta é uma colocação feita pela Bíblia Visual com infográficos. É uma Bíblia apresentada pela Sociedade Bíblica do Brasil, nova tradução na linguagem de hoje, e ela apresenta para nós quem é Deus. E neste momento nós queremos trazer essa riqueza que é apresentada por esta Bíblia para você que tem dificuldade de entender ou de saber quem é Deus. Só reforçando o que foi dito anteriormente, vou repetir a definição apresentada. Deus é infinito e está além da compreensão humana. Ele é maior do que qualquer coisa que alguém pode pensar possível. Ainda assim, a Bíblia nos diz muitas coisas sobre Deus e sobre a maneira como Ele age na história. E isso pode nos ajudar a entendê-lo melhor. Deus é o Criador e Rei. Aonde eu encontro sobre Deus é Criador e Rei? Lendo capítulos de Gênesis 1 e 2, você vai encontrar o Deus que criou todas as coisas. Ele criou para o louvor da sua glória. Ele criou todas as coisas com o seu impressionante poder e governa sobre a sua criação. Além dos capítulo 1 e 2 de Gênesis, você ainda pode encontrar no Salmo 47 ou em Colossenses 1,16. O que isso significa para nós? Deus está no controle. Ele nos chama a entregar-lhe o controle da nossa vida. Ele entende como a vida funciona, porque Ele criou tudo, assim podemos confiar nele, mesmo quando não compreendemos. Nenhum governante mortal ou aspiração terrena deveria suplantar o nosso amor por Deus, a quem devemos toda a nossa lealdade. Seguindo neste pensamento, Deus é onipotente, seja o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa, conforme Jó 42, 2, conforme Jeremias 32, 7. O que isso significa quando eu digo que Deus é onipotente? Como Deus pode fazer qualquer coisa, nós nunca ficamos sem esperança. Ele pode mudar circunstâncias, comportamentos e até mesmo o nosso coração teimoso.
além dele ser o Criador e Rei, além de ser onipotente, ele é onisciente. O que é isto? Quando eu digo que Deus é onisciente, Ele sabe, conhece tudo, incluindo os pensamentos e as ações de todas as pessoas, conforme Salmo 94, verso 11. O que isso significa? Como Deus sabe tudo, Ele vê os pensamentos e as intenções do nosso coração. Podemos dizer a Ele qualquer coisa e Ele sabe como lidar com isso. Ampliando o conhecimento a respeito de quem é Deus, saiba que Ele é santo. Ele é absolutamente sem pecado e não tolera qualquer violação do que é certo, conforme Salmo 99, versos de 3 a 5 e Apocalipse 4, verso 8. O que isso significa? Quando dizemos que Deus é santo, estamos falando ou trazendo o significado que, quando entendemos a natureza do nosso pecado, pois em Romanos 3,10 deixa claro que não há um justo nenhum sequer, e no 3,23 é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós entendemos a natureza do nosso pecado, somos capazes de entender melhor a santidade de Deus. A sua magnificência faz o seu amor pela sua criação pecadora ainda mais significativo do que podemos compreender. Além de ser o Criador e Rei, além de ser onipotente ou todo-poderoso, ser onisciente e ser santo, Ele é amoroso. A morte e a ressurreição de Cristo demonstram o grande amor de Deus por todas as pessoas. Em João 3,16 nós temos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além deste texto de João 3,16, ainda vamos compreender que Ele é amoroso em João 15, verso 13, ou em 1 João, capítulo 4, verso 8. O que isso significa? Embora possamos criar um conceito racional de Deus como nosso Criador ou juiz, só podemos entrar de fato em um relacionamento com Deus quando nos permitimos experimentar o amor de Cristo. Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Deus é um Pai misericordioso e justo. Como qualquer pai amoroso, Ele busca o melhor para seus filhos e procura discipliná-los para esse fim. Você encontra esta orientação, este ensinamento a respeito de Deus, quando você lê no Evangelho de 2 João, capítulo 14, versos de 21 a 23, ou você lê Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 11. O que isso significa para nós? Nós não precisamos perder o ânimo quando somos corrigidos por Deus. Ainda somos chamados de filhos de Deus. E isso acontece para manter a nossa fé. Assim como uma criança com mau comportamento continua sendo amada, mesmo quando disciplinado por
por seu Pai eterno. Deus cuida de nós. Ele tem amor por nós. Veja que em Romanos capítulo 6, verso 23, a palavra nos deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Deus nos disciplina, mas Ele disciplina a quem ama. Seja amado de Deus. Dê ouvido à voz do Senhor. Quem é Deus? Nós vemos Deus na Trindade, ou seja, a Trindade é Deus. E quem forma a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São um em essência e três em função. Todos eles trabalham juntos para trazer a salvação ao ser humano, conforme mostra em Tito, capítulo 3, versos de 4 a 6, os quais eu vou ler para nós, para que fique bem mais compreensível entre nós esse contexto. Tito, capítulo 3, versos 4 a 6, diz o texto: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a descrição apresentada pelo apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, versos de 4 a 6. O que isso significa para nós? A Trindade é um mistério complexo, mas nós não precisamos compreender isso plenamente para nos beneficiar de sua ação. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo entrou em nosso coração e em nossa alma, permitindo que sejamos reconciliados com Deus Pai. Você quer ser reconciliado por Deus? Quer voltar a estar ligado no Criador e Rei, no ser onipotente, onisciente, no ser onipresente, no ser santo, no ser amoroso, no Pai misericordioso e justo? Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, pois Deus o enviou com esta finalidade ou para realizar esta ação de resgatar o pecador e trazer ele à presença do Pai, e assim o pecador seja reconciliado e volte a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque isto é o que apraz a Deus, que o ser humano ande na presença de Deus. Eu quero lhe dizer neste momento que se alguém te perguntar quem é Deus, você já pode responder: Deus é o Criador e Rei. Deus é onipotente ou todo-poderoso. Deus é onisciente. Deus é santo. Deus é amoroso. Deus é um Pai misericordioso e justo. Deus faz parte da Trindade. Ele é o Pai
E a Trindade é composta por Ele, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é através da Trindade que nós chegamos ao pleno conhecimento da ação gloriosa de Deus em sua criatura. Que você possa buscar a Deus enquanto é dias, mas buscar a Deus da forma certa. E se você perguntar como é buscar a Deus de forma certa? É buscar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Pois Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 6, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus? Então se busque a Jesus. Reconheça Jesus como autor da salvação, como aquele que disse ao Pai lá na cruz: tudo está consumado e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus faz essa declaração, ele está cumprindo a vontade de Deus, descrita em Isaías capítulos 52 e 53, e concretizando a salvação para o pecador. Esmagando a cabeça da serpente, descrita em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele esmagou a cabeça da serpente para que pudesse trazer de volta o homem a Deus em sua plena comunhão. Esta comunhão só acontece através de Jesus Cristo. Como você irá perceber isso, ou entender isso, ou receber essa ação gloriosa? Através da ação do Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele, o Espírito Santo, faz isso em tua vida, é trazendo para você a oportunidade de você se reconciliar completamente com Deus, porque só nele é que você tem vida eterna com Deus. O Espírito Santo tem essa ação gloriosa, pois em João 16, a partir do verso 4, você vai contemplar qual é o trabalho do Espírito Santo na face da terra. Veja que em João 4 diz: mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Quem diz esta colocação é Jesus. Continuou Jesus. E Jesus continuou, falando a respeito da obra agora do Espírito Santo, ou do trabalho do Espírito Santo. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O auxiliador é o Espírito Santo. No verso 8 temos: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. É o Espírito Santo quem vai convencer o pecador dos seus pecados. Por isso, você esteja atento a ouvir a palavra de Deus e possa entender que Ele
O Espírito Santo te convencerá disso. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creram em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.